Pessoal, tudo bem? Vamos agora aqui para mais uma aula de filosofia com os alunos aí do nono ano, beleza? Pega seu livro, pega seu material de anotação, livro lá na página 40. Hoje nós discutiremos o assunto, o conteúdo que aparece aí no capítulo número 3, que trata especificamente do positivismo e materialismo histórico. Nesse conceito filosófico que nós abordaremos aqui, traremos as ideias do pensamento filosófico de dois pensadores importantes para a história da filosofia e também da sociologia, que seria Augusto Comte e Karl Marx, que são os dois pensadores que vão dar base para a nossa reflexão filosófica para essa aula de hoje. Tudo bem? Vem comigo, pegue seu material e acompanhe a nossa aula aí. Vamos lá, então. A primeira coisa que nós vamos trazer como reflexão para essa aula de hoje é essa diferenciação entre o positivismo e o materialismo. Como que surge, ou como que aparecem essas ideias? Com o nascimento e a consolidação do capitalismo que vai marcar profundamente uma transformação na sociedade. Ou seja, a sociedade começa a se moldar diante de uma realidade social e econômica que se apresenta e que vai provocar, ou seja, o ser humano vai começar a agir e atuar na sociedade de uma maneira diferente. E esses dois pensadores que vão trazer esse questionamento, um posicionamento filosófico, inclusive divergente um do outro, vão proporcionar para nós uma reflexão mais profunda a respeito desses dois temas. Comte, por um lado, apoiando o desenvolvimento da ciência, da técnica, da razão e do conhecimento como um todo, defende o aperfeiçoamento do capitalismo, que, por sua vez, é duramente criticado por Marx, que estuda o sistema capitalista e a exploração a qual o trabalhador é submetido na sua época como de forma negativa. Ele propunha, então, uma revolução e uma constituição de uma nova sociedade em que não pudesse mais haver nem explorados, nem exploradores. Então, enquanto o positivismo afirma que o capitalismo é a consolidação máxima do desenvolvimento de uma sociedade, o pensamento marxista do materialismo histórico põe ou apresenta um outro ideal que se opõe a esse ideal positivista. Vamos ver as ideias, então, agora de Auguste Comte. Esse filósofo francês inaugurou uma nova forma de pensar. Qual foi a nova forma de pensar apresentada por Augusto Comte? Uma ideia baseada no positivismo. Positivismo, nesse contexto, é o real e preciso, oposto ao imaginário. Mas para falar sobre o positivismo é necessário entender que Augusto Comte faz uma análise de uma física social. O que seria isso, professor? É que a sociedade possui, assim como a natureza, leis que são fixas e imutáveis, passíveis de serem conhecidas pelo ser humano pela sua capacidade de razão. E a partir de uma ciência social é que poderíamos encontrar as leis e aperfeiçoar o desenvolvimento da sociedade. Portanto, Augusto Comte é um forte defensor da ciência como forma de desenvolvimento e de progresso da sociedade. Então, Augusto Comte acaba se opondo às filosofias que são metafísicas e a toda especulação teórica que não se baseasse na realidade do indivíduo. Então, é necessário partir de uma realidade social, de uma realidade concreta do ser, para poder chegar a uma conclusão do desenvolvimento dessa sociedade. Vem daí também o princípio de desenvolvimento das sociedades, até mesmo o ideal da ordem e do progresso. Então, segundo Augusto Comte, na física social tem que se ter o amor como princípio para todas as ações, sejam elas individuais ou coletivas, a ordem como forma de organização social para futuramente alcançar um progresso onde possa ser atingido o auge ou o ápice do desenvolvimento de uma sociedade. Nesse processo de desenvolvimento histórico da sociedade, Augusto Comte faz uma análise da realidade social do indivíduo e chega à conclusão que é necessário entender que
existem 3 estágios aí. Primeiro, teológico. Um estágio em que a humanidade levava em consideração a predominância de explicações sobrenaturais para todos os fenômenos, que nós já estudamos em filosofias anteriores ao tema de hoje. Um outro estágio que, segundo Augusto Comte, faz parte dessa física, desse desenvolvimento da sociedade, além desse estágio aí que nós vimos agora, o estágio teológico, também temos o estágio metafísico. O que é esse estágio metafísico? A realidade foi explicada como manifestação de forças de ideias, de espíritos ou capacidades abstratas, ou seja, algo baseado especialmente em idealismos. E, por fim, segundo Augusto Comte, se consolida, então, o positivismo, o estágio positivo. Que seria o quê? As investigações seriam desenvolvidas por meio da observação, da razão, com o propósito de descobrir as leis dos fenômenos, ou seja, uma valorização da ciência. E o estágio máximo, segundo Augusto Comte, do desenvolvimento do positivismo seria quando se consolidasse por completo numa sociedade o capitalismo, que seria para ele o ponto máximo, o ápice de toda a sociedade ou de qualquer sociedade que quisesse se desenvolver. O capitalismo seria, então, o estágio máximo, o topo da pirâmide aí no processo de desenvolvimento. Por outro lado, 2 outros filósofos alemães vão trazer um posicionamento que acaba sendo oposto aos ideais do positivismo, que são Marx e Engels. Eles defenderam que não bastava interpretar o mundo, a realidade, só por meio de teorias. Era necessário, segundo esses 2 pensadores, investigar e atuar sobre a realidade na qual o indivíduo está inserido. Por isso que construíram e desenvolveram a noção e a ideia do materialismo histórico, a dialética material. O que seria isso, professor? Não dá para pensar o indivíduo sem levar em consideração a sua condição material, a condição real desse ser, a realidade na qual ele está inserido. Então não dá para entender o ser humano apenas de forma teórica, aérea. É necessário entender esse ser humano levando em consideração a sua condição material, seu modo de ser na realidade. E essa realidade não é expressa de forma abstrata ao indivíduo. As coisas presentes na natureza ou na sociedade, segundo Marx e Engels, teriam origem na realidade material. Os nossos pensamentos surgiram dessa realidade. Ou seja, eu penso, segundo Marx, a nossa forma de pensar está também direcionada ou condicionada ao nosso modo de viver, à nossa condição a nossa condição material de viver. Então, o meu modo de raciocinar leva em consideração a situação, uma condição material que estou vivendo, diferente de outro ser que vive em uma outra realidade. Agora, partindo dessa ideia, a compreensão da sociedade se daria por meio, segundo Marx, de uma investigação. Mas que tipo de investigação? A investigação dessa realidade na qual o indivíduo está inserido. Tanto Marx quanto Engels, e também Augusto Comte, vão trazer uma reflexão a respeito do trabalho nessa sociedade. Veja, nós já citamos anteriormente, que Marx critica o capitalismo. Por que ele faz crítica ao capitalismo? O trabalho, segundo Marx, ele passa a ser visto de maneira distorcida no capitalismo. Enquanto para Marx o trabalho seria essa principal atividade que o ser humano desenvolve para transformar a natureza em benefício de todos, e à medida que a gente vai transformando essa natureza, a gente vai adquirindo capacidades propriamente humanas. Por outro lado, segundo Marx, na sociedade capitalista, o trabalho, ao invés de humanizar, tornar realmente o ser humano mais habilidoso ou mais humano em si, esse trabalho passa a ser desumanizador. Por que passa a ser desumanizador? Porque ele passa a ser uma mercadoria. Na sociedade capitalista, segundo Marx, o trabalhador é aquele que vai vender a sua força de trabalho. Então vai haver um conflito aí. Que conflito é esse? Marx vai dizer assim, na sociedade capitalista vai haver sempre, tá? Enquanto houver o capitalismo, segundo Karl Marx, sempre vai haver
luta de classes. O que seria essa luta de classes no pensamento de Marx? Uma classe que é opressora contra uma classe que é oprimida. Um grupo, né, uma classe que vai dominar e uma classe que será dominada. Uma classe que vai explorar, uma classe que será explorada. Para Marx, então, e Engels, o capitalismo tem como essência a exploração do trabalhador. E essa deterioração das condições de vida do indivíduo, da maioria da população, por quê? Porque o indivíduo ele seria explorado ao máximo. Por quem? Por quem está no domínio, quem está no poder. Então, quem está no poder detém a condição de controlar a força do trabalhador. E a história da humanidade, então, passa a ser marcada por essa luta constante. Que luta é essa? Uma classe opressora, que é determinada no período marxista, especialmente como a burguesia, que detém a propriedade privada, os meios de produção, o recurso, detém o capital, e a classe que é oprimida, que é o proletariado, que só possui a força do trabalho. Então, ele vende a força do trabalho para quem detém o poder. Esse que detém o poder compra a sua força de trabalho. Só que, segundo Marx, essa relação é muito desigual. Por que desigual? Porque quem detém o poder, quem detém o capital, vai pagar aquilo que ele quer. Então, a força do trabalho, o valor da força do trabalho, não é atribuída por quem está oferecendo o trabalho, mas sim o valor é dado por quem detém o capital para pagar pelo trabalho. Seria necessário, nas ideias de Marx, então, no primeiro momento, acabar com os ideais capitalistas e colocar fim a essa sucessão de organizações sociais baseadas na exploração do homem, na exploração do trabalho do indivíduo. Mas como seria isso possível? Segundo Marx, só seria possível alcançar esse ideal máximo de desenvolvimento, acabando com o capitalismo, quando a sociedade conseguisse eliminar a propriedade privada. Eliminar a propriedade privada, a concentração de riqueza, concentração de bens, e planificar essa sociedade. Que sociedade, segundo Marx, seria um exemplo para que todos pudessem ter acesso a tudo? Segundo Marx, a sociedade comunista, onde todos teriam acesso a tudo e não haveria mais essa luta de classes. Tudo bem, senhores? Agora, pegue o seu livro aí. Gostaria que você lá na página 50 e 51, fizesse os exercícios dessa aula, que nos nossos próximos encontros a gente retoma o tema por aqui. Tudo bem? Bons estudos, bom trabalho, foco, força, energia. Tchau, até a próxima.